Vamos começar esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um quadrinho que pra mim é muito especial porque ele fala de duas coisas pra mim que são extremamente importantes, né? A primeira delas, obviamente, se você já segue o canal aqui há algum tempo, sabe que é fantasia. Mas essa história tem um outro lado que é extremamente forte, que é a relação da família, né? Principalmente a relação paterna, que existe logo no início da história, que desenvolve mais pra frente. E eu, como sou pai há pouco tempo, eu acabei me identificando muito também nesse contexto, porque eu fiquei me colocando na posição do pai da história. Mas vamos parar de enrolar e vamos começar a falar do que a gente vai falar efetivamente. Hoje a gente vai falar de Birthright. Essa história está saindo aqui fora, na América do Norte, já há algum tempo, desde 2014, então são 4 anos de série, e saiu até a edição número 30. Eu comprei ela em trade, né? Então saíram 6 trades ao todo, que eu tô acompanhando avidamente a cada edição que sai. Então, sobre o que é basicamente a história de Birthright? A premissa da história, ela é bem básica, eu vou dizer assim. Tipo, se você pegar os fatores que compõem o início da história, você vai dizer pra mim que, pô, Alexandre, já li isso aí 1000 vezes já. É uma história que lembra muito Crônicas de Nárnia, ou até a História Sem Fim, pra galera que é mais antiga aí, da década de 80, vai saber do que eu tô falando, que é a história basicamente de uma criança que é transportada para um outro mundo de fantasia e é obrigada a crescer nesse ambiente distante do mundo real. Isso aí é o plot basicão. É uma história de fantasia que a gente está cansado de ver, assim, não é uma premissa assim, extremamente inovadora, né? Mas a maneira como a história é construída, ela apresenta coisas que vão além, que elas levam até um lado meio de, diria até um pouco terror até, porque a coisa como desenrola, você começa a ver que aquilo não é um conto de fadas, né, como é Crônicas de Nárnia ou até o História Sem Fim, como eu mencionei. Então você se imagina, né, você é um garoto, um moleque que estava jogando bola com seu pai. De repente você desaparece, vai correr atrás da bola, quando você vê, você não está mais na terra, você não está mais no jardim da sua casa, você está num outro lugar. O começo da história é basicamente isso. É a história do Mike, que é um garoto de 7, 8 anos, basicamente, e ele é encontrado por um orc, que se chama Hook, que diz pra ele que ele é o escolhido. Até aí também você vai dizer, cara, toda história é assim, né? O Mike, ele quer voltar pra casa dele, mas na verdade o Hook fala pra ele, você só pode voltar quando você cumprir a sua profecia. Enquanto você não cumprir a sua profecia, você não volta pra sua casa, né? E aí ele começa a aprender, a lutar, aprendendo a ser um guerreiro, a treinar. Aí ele encontra criaturas fantásticas, além do orc, ele encontra um povo que é tipo pessoas aladas e todos os tipos de criaturas fantásticas assim, que a gente só vê em livros de fantasia, né? Só que ao mesmo tempo tem um outro lado que é apresentado no início da história, que é o lado da família dele. A família dele tem o pai, a mãe e o irmão mais velho, que completamente fica desestruturada depois que ele desaparece. Chega um certo ponto que a mãe começa a suspeitar que o próprio pai matou o filho. E vocês imaginam como é que isso reflete para todos os envolvidos na história. Só que na verdade, em algum momento, o Mike ele volta para a Terra. A história que você começa a acompanhar, passa-se 1 ano e o Mike volta pra Terra. Só que quando ele chega na Terra, ele não é um garoto de 8 anos, de 9 anos. Ele é um adulto, com 30 e tantos anos, eu imagino. Ele volta tipo um guerreirão, violento, cheio de arma, medieval, e espada, e faca, e adaga, e arco, e coisas mágicas, né, que ninguém consegue explicar. E quando ele volta dizendo que ele precisa encontrar 5 magos, são 5 magos renegados, que escaparam de Terrenos, que é o lugar onde ele cresceu. Ele volta dizendo pra todo mundo que ele derrotou o vilão, que é o tal do Lore, né, que era o cara que controlava o Terrenos, mas que agora ele precisa caçar esses 5 magos no plano terrestre, né, no nosso plano. E aí você imagina, né, tipo, pô, mais uma história, um caminho do herói. O garoto cresceu e virou um guerreiro e completou uma profecia. Não é bem assim. Mas aí você vai ter que ler pra saber. Sobre o time que trabalha no material, você tem o Joshua Williamson, que é um cara conhecido aí. Ele escreveu algumas histórias, ele tem algumas histórias que estão correndo aqui fora por agora, né, como a Evolution, que é uma série que eu não li, mas tem 2 outras séries que chama Nailbiter
e Ghosted. O Nailbiter é bem uma história de terror mesmo, então tipo, mostra que o Joshua ele tem essa pegada mais pro horror, né? O Ghosted é uma outra história bem interessante que a gente vai falar num outro momento também. Se vocês tiverem interesse, comenta aí embaixo que a gente fala sobre esse material também. Já quem desenha é o Andrei, né? Vou falar em português. O Andrei Bressan, ele na verdade é um brasileiro, cara. Ele é um paulista de Piracicaba, que tá trabalhando aqui fora na Image, fazendo essa série Birthright, e já trabalhou para DC, fazer algumas revistas para DC. E assim, é engraçado, porque o cara é um brasileiro que tentou trazer esse material pro Brasil e até agora ele não conseguiu achar uma editora que quisesse publicar esse material, e que não faz sentido para mim. Porque se vocês vão estar vendo aí que eu vou estar passando as artes do cara, a arte do cara é excepcional. E o roteiro é extremamente bem construído, é tudo muito bem amarrado. Isso que eu falei pra vocês aí, esse resuminho que eu dei, eu falei tipo praticamente uma edição. A história inteira ela desenvolve muito mais, ela vai muito mais além. Você começa a entender várias facetas que tipo geram uma área cinza que você não tem nessa coisa da fantasia natural, né? Regular, vamos dizer assim, de ser o bonzinho contra o vilão. Chega uma hora que você não consegue mais saber o que é bom, o que é mal, quem tá certo, quem tá errado. E no Brasil o cara não consegue publicar esse material, cara. Esse material ele levou as revistas para algumas editoras no Brasil e nenhuma delas se mostrou interessada em publicar isso. E outra coisa que eu acho que vai refletir bastante nessa questão da publicação no Brasil é que esse material ele está sendo cogitado para virar filme. O Kirkman, o Robert Kirkman, que é o criador do Walking Dead, ele entrou como mediador, né, com a Universal Studios, e eles compraram os direitos para produzir isso, fazer um filme, né? Essa notícia saiu agora no início do ano, no início de 2018, em janeiro, e criou um burburinho, né? E eu achei, na verdade, que com essa notícia as editoras no Brasil voltariam os olhos para esse material, porque saindo o filme é lógico que a revista vai ter saída, né? Mas infelizmente até agora nenhum sinal. Eu não sei até onde eu consegui ver e pesquisar, esse material não está sendo publicado no Brasil, cara. E é um material de primeira qualidade. O que eu sempre escuto dizer aí nas mídias sociais é os direitos do material da Image é meio caro. Mas existe muito material da Image sendo publicado no Brasil, então eu acho que isso não é uma desculpa que justifique não ter esse material publicado aí, né? Sobre a saga em si, para fechar o raciocínio, ela ainda não terminou. Foram, como eu falei no início, são 30 edições que saíram até agora, e agora ela entrou num hiatozinho, né? A última edição saiu em fevereiro, mas ela ainda não teve um fim. Mas ela tá caminhando para uma conclusão. Eu imagino, ao meu ver, ela tá caminhando para uma conclusão. Porque eles estão chegando, tá funilando cada vez mais as tramas, né? Chegando a um ápice. Bom, se você já viu, se você já conhece o Birthright, deixa teu comentário aí, diz pra mim o que você acha desse material. E se você tem interesse, né, também fala aí, a gente pode conversar um pouco aí sobre isso. Então é isso, acho que eu vou concluir esse vídeo por aqui. Como sempre, obrigado pela presença, de ter vindo assistir esse vídeo até então, até esse ponto. Por favor, não deixe de assinar o canal, marcar o sininho para receber os avisos, né, como eu sempre falo. E o mais importante, eu acho, que é também você deixar seu comentário, deixar sua opinião, para gerar um burburinho aqui, né? Beleza, galera? Então valeu aí. Grande abraço para todo mundo. Old Man Shanjitsu. Out.